mesmo estando muito longe do Sol. O que está acontecendo? Por que o 3 Atlas começou agora a pulverizar líquidos? Vamos analisar as descobertas mais recentes e gravações originais. Então fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Os acontecimentos em torno do 13 Atlas estão realmente esquentando e as notícias se acumulam. Se vocês não querem perder mais nenhuma novidade sobre o cometa interestelar no futuro, inscrevam-se agora mesmo no canal, não custa nada e vocês me ajudam muito. Obrigado, pessoal! Mas agora vamos falar sobre o nosso visitante cósmico. O 3 Atlas foi descoberto em 1º de julho deste ano. Ele atravessa o sistema solar a quase o dobro da velocidade dos visitantes interestelares anteriores, Oumuamua e Borisov. Estamos falando de quase 60 km por segundo, ou seja, mais de 200 mil km por hora. Uma velocidade que deixou os astrônomos completamente perplexos. Além disso, ele também é significativamente maior do que Oumuamua e Borisov. Os astrônomos estimam que o núcleo tenha cerca de 5,6 km de diâmetro, o que o torna um verdadeiro gigante. Inicialmente, estimava-se que tivesse mais de 20 km, mas essa estimativa foi bastante revisada para baixo. Mesmo os 5,6 km ainda não são totalmente certos. Pesquisadores descobriram algo realmente incrível com a ajuda do observatório Neil Gehrels Swift, um satélite de pesquisa da NASA. O cometa está perdendo água e em quantidades gigantescas. Os cientistas conseguiram detectar emissões de OH, que são um indicador claro de atividade hídrica. Em 31 de julho, eles detectaram uma taxa de produção de água de cerca de 0,74 vezes 10 elevado a 27 moléculas por segundo. Só abstrato, e é mesmo. Mas deixa eu traduzir isso em números mais fáceis de entender. São cerca de 22 kg de água por segundo. Até 19 de agosto, essa taxa quase dobrou para 40 kg por segundo. Ele perde 40 kg por segundo e lança água para o espaço. Naquele momento, o 13 Atlas estava a 2,9 unidades astronômicas do Sol. Isso equivale a quase 434 milhões de quilômetros. A essa distância, a radiação solar é, na verdade, muito fraca para sublimar o gelo de água de forma eficaz. A maioria dos cometas do nosso sistema solar só apresenta essa atividade quando está bem mais perto do Sol. Embora ele estivesse, na verdade, muito longe do Sol, ele começou a expelir líquidos. Na internet, é claro, já estão surgindo várias especulações e muitos dizem que isso deve ser a prova de que Atlas foi enviado para cá por alienígenas. Embora seja espetacular, isso também pode ser explicado de forma bem prática. Para explicar essa atividade incomum, os pesquisadores desenvolveram uma teoria fascinante. Podem ser grandes grãos de gelo na coma, ou seja, na camada de gás do cometa, que são responsáveis pela água. Esses grãos se aqueceriam mais rápido do que o próprio núcleo, fazendo com que seu gelo se sublimasse. Isso explicaria por que vemos atividade hídrica tão longe do Sol. Observações de espectroscopia no infravermelho próximo, feitas com o Observatório Gemini South e a Infrared Telescope Facility, apoiam essa tese. Algumas questões permanecem, pois, para explicar a taxa de produção de água medida apenas pela sublimação do núcleo, seria necessária uma área ativa de pelo menos 7,8 km². A maioria dos cometas do sistema solar tem áreas ativas de apenas cerca de 3 a 5%. Portanto, Atlas é definitivamente um cometa excepcionalmente ativo. E o que torna tudo isso ainda mais fascinante é que a descoberta da atividade da água ocorreu quase simultaneamente com a detecção de ciano na coma. Normalmente, o ciano é um dos fragmentos detectáveis mais distantes do núcleo porque tem uma alta eficiência de fluorescência. O fato de as emissões de OH e o ciano terem sido detectados quase simultaneamente é incomum e pode indicar que a composição ou a distribuição de volatilidade do 13 Atlas é diferente das cometas do nosso sistema solar. Talvez ele pertença a uma classe totalmente nova de cometas, mas nada disso aponta para uma origem alienígena, mesmo que essa seja, obviamente, a explicação mais empolgante. Mas tem mais uma história interessante. O Atlas foi fotografado a partir de Marte. Em 3 de outubro, o cometa teve sua maior aproximação do planeta vermelho a cerca de 29 milhões de quilômetros de distância. A ESA planejava observar o cometa com seus orbitadores Mars Express e ExoMars, o sistema de imagem colorida e estéreo da superfície, ou CASIS, no ExoMars Trace Gas Orbiter,
conseguiu realmente capturar o cometa. As imagens mostram a coma, ou seja, essa atmosfera difusa que surge pela sublimação do material da superfície. O núcleo, com apenas alguns quilômetros de tamanho, não podia ser visto a essa distância. Seria como tentar ver uma agulha na superfície da Lua a partir da Terra, mas a coma era claramente visível. O pesquisador da ESA, Colin Wilson, explica. O que as imagens mostram é que dá para ver o cometa se movendo pelo campo de visão. Podemos ver claramente que ele se move rapidamente, a cerca de 60 km por segundo. Também dá para ver que ele não é totalmente simétrico no campo de visão, o que é exatamente o que esperamos de um cometa. Essas observações foram importantes porque, neste momento, não podemos ver o cometa da Terra. Isso porque estamos justamente do outro lado do Sol. As imagens de Marte foram, portanto, as mais próximas que pudemos obter. E houve até especulações de que o rover Perseverance, na superfície de Marte, poderia ter fotografado o cometa. Um astrônomo amador chamado Simeon Schmaus afirma ter descoberto um ponto de luz fraco em imagens empilhadas da Mastcan Z, exatamente onde o cometa era esperado. No entanto, a confirmação ainda está pendente, pois a NASA, devido ao shutdown do governo nos informará, não pode emitir declarações no momento e os próprios dados das imagens são difíceis de interpretar. Pode ser o cometa, mas também pode ser uma das sondas orbitais de Marte que passou pela imagem. Portanto, precisamos ter um pouco mais de paciência até sabermos exatamente o que a Perseverance capturou. Mas só a possibilidade de termos fotografado um objeto interestelar da superfície de outro planeta com um robô já é incrível, não é? E agora, o que vem a seguir, o Atlas vai chegar ao ponto mais próximo do Sol, o periélio, no dia 29 de outubro. Depois disso, ele vai se afastar do Sol e voltar ao nosso campo de visão em novembro. E por volta do dia 19 de dezembro, ele vai estar mais perto da Terra. No entanto, há uma distância de cerca de 270 milhões de quilômetros, ou seja, relativamente longe, mas ainda assim observável. Portanto, continua emocionante e sobre todos os resultados de pesquisas futuras sobre o 3I Atlas e outras descobertas cósmicas, vou mantê-los informados aqui no canal. Então, deixe agora mesmo sua inscrição e não se esqueça de deixar um like para darmos aquele impulso no algoritmo do YouTube. E por falar em descobertas misteriosas do espaço, o telescópio James Webb captou recentemente sinais que parecem ser mais rápidos que a luz. Mas isso é impossível, de acordo com a teoria da relatividade, né? Einstein foi refutado? Ou há outra explicação para esses sinais? Vocês descobrirão isso no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de